Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Papai do Céu os abençoe. E sábado é dia daquele resumão suave da semana, mas com uma pitadinha de esperança renovada com o nosso querido doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por falar com a gente. Bom dia, Camila. Eu que sempre agradeço a amizade e essa nossa parceria aqui. Bom dia aos amigos aqui presentes. Doutor, eu queria começar falando a respeito do André Mendonça, né? Ele foi aceito agora no Supremo Tribunal Federal, vai ocupar uma cadeira, ou seja, 2 ministros do presidente Jair Bolsonaro, e o Fux e o Gilmar Mendes deram boas-vindas, falaram que estão felizes com a escolha do ministro, trazendo algumas críticas ao ministro com, olha, se o Gilmar Mendes elogiou, alguma coisa tem de errado. Se o Fux falou que ficou feliz, alguma coisa tem de errado. Eu creio que isso seja uma recepção educada dos ministros, não que ele seja amigo ou esteja em conluio com eles. Como o senhor vê as críticas e a receptividade que o André Mendonça teve dos ministros, que na qual assumirá o cargo no dia 16 de dezembro? Olha, Camila, a receptividade foi uma coisa natural. O André Mendonça nunca negou que sempre teve um bom relacionamento com os ministros da corte. Então, faz parte, é questão de educação. Né? Foi aprovado no Senado, não teria por que, né, os ministros atuais o rejeitarem, o tratarem mal. Isso é questão de educação. Esse é um aspecto. Outro aspecto também, o André Mendonça, sempre que atuou perante a corte, ele nunca criou alguma animosidade, foi para o embate com algum ministro. Muito pelo contrário, ele sempre mostrou ali quase que um temor reverencial. Escreveu livros juntos, teceu elogios, jamais fez críticas abertas a decisões aberrantes que eu diria praticamente todos eles já praticaram, seja monocraticamente, seja em plenário. Então, assim, é um cara que, dentro desse ambiente, não teria por que não ser bem acolhido. Né? Também é um cara, aí vamos lá, é um cara que manipula princípios também, como os atuais da corte. O André Mendonça, eu sempre friso, ele avalizou, enquanto eu era AGU, esse inquérito do Toffoli. Essa aberração, a maior aberração do direito brasileiro, da história do direito brasileiro. Ele avalizou ao ponto, na época do general Mourão, vice-presidente, ter dito, não, isso deve ter sido combinado. E o André Mendonça ter negado. O André Mendonça agora, salvo engano, ele disse que foi a favor da decisão da homofobia, que decidiu certo. Ou seja, de constitucional não tem absolutamente nada, isso é manipulação de princípios. Que a Constituição tem duas regrinhas básicas, duas garantias fundamentais do cidadão comum, ligada à segurança jurídica, que foram atropeladas. Compete ao Congresso Nacional legislar sobre direito penal, isso é uma garantia do cidadão, segurança jurídica do cidadão, objetiva, expressa, sabendo que prefeito não pode legislar sobre direito penal, governadores não podem, juízes não podem, presidente da República não pode, Congresso Nacional. Isso aí foi ignorado. E que não há crime sem lei anterior que o defina. Lei define o que seja crime, jamais decisão judicial. Quando o André Mendonça elogiou a decisão da homofobia, ele está ignorando também essas duas coisinhas mais objetivas que existem na Constituição, ligadas à segurança jurídica, né, às garantias fundamentais individuais, e jogou no ralo. Mais um manipulador de princípios. Então, assim, mas era o cara do momento, né, tinha lá condições de ser aprovado. Para mim, mais do mesmo. Né, o que pode diferenciar o André Mendonça dos que estão lá? De repente, a questão de índole, de caráter, mas quem sou eu para julgar caráter dos outros? Né? Quem vai julgar é quem está do lado de fora, assistindo o que vai acontecer daqui para frente, a postura do André Mendonça já enquanto ministro, segundo Omar Aziz, apenas abaixo de Deus, acima dos outros poderes. Então, a gente vai assistir. Agora, pegando o gancho, o presidente tem falado, elogiado, né, terrivelmente evangélico, que em 2023 o próximo indicará 2 ministros. Eu vejo esse discurso do presidente um discurso para inglês ver. É um discurso, para mim, negacionista. Não é isso que vai mudar o Brasil. Não é isso que vai mudar o modus operandi do judiciário. Transformar juízes em pessoas que aplicam as leis e não inventam moda, não impõem vontade, né, com pseudo-direito, manipulando o direito.
Então, eu não gosto desse tipo de fala do presidente, uma fala que mostra, no mínimo, uma inconsciência em relação ao que acontece. Eu procuro acreditar que o presidente está falando isso de uma forma politicamente correta, para não criar atritos com os outros poderes, que ele já mostrou que está empurrando com a barriga essa situação. Então, é a forma como eu analiso esse cenário. Nós também temos, Renato, a história do carnaval versus nova variante versus passaporte da alegria. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse o seguinte: não podemos sair de uma situação de carnaval para uma situação de fechamento total da nossa economia, coisa que sabemos que vai acontecer, e, portanto, o presidente ele está muito reticente em liberar o carnaval, está pedindo para que não tenha. Só que a esquerda está chantageando o presidente, falando que vai voltar o lockdown se ele não liberar o carnaval. Esquerda ameaça voltar a fazer lockdown se Bolsonaro proibir carnaval. Pergunto, quem está certo e quem está errado nessa história? E se o fechamento da economia vai terminar de quebrar o país agora que está recuperando a sua economia? E a esquerda realmente se importa com vidas ou com os cachês e licitações do carnaval? Camila, para mim é um erro grosseiro dar valor ao que essa esquerda fala. O presidente passa pelo que passa por escolha. Ele tem poder mais do que suficiente para restaurar a ordem no país e colocar o país no rumo democrático. Por alguma razão, só ele sabe, né, eu respeito isso, que ele foi eleito para tomar decisões e decidir pelo melhor do país, eu confio no presidente, ele permite a bandalheira. Ele apanha o dia inteiro, por quê? Porque ele permite que batam nele em função dos atos que ele vem tomando ou que deixou de tomar ao longo dos 3 anos de governo. A permissividade com o crime, como se ele não pudesse fazer nada, como se ele fosse refém dos outros poderes, trouxe o país a essa situação. Então, eu vejo como assim, politicamente correto, como alguém que está praticamente sabendo que o país irá para o buraco. Esse discurso dele, não vamos fechar, tenham consciência, cuidado, né, com o carnaval e tudo mais. Eu vejo isso uma coisa... praticamente está pedindo arrego, como se ele não pudesse fazer nada. Isso é uma mentira. Ele tem poder mais do que suficiente para restaurar a ordem. Se ele aceitou que governadores e prefeitos fizessem o que fizeram e ainda ameaçam fazer a mesma coisa em 2022, é porque ele não impõe o poder que ele tem, colocando ordem na casa, impondo respeito à Constituição, um compromisso que ele assumiu no ato da posse, está lá no artigo 78. Ele aceitou a quebra da federação pelo tribunal, criando uma confederação, uma baderna generalizada, aceitou paciência. Então ele colhe o preço. Agora, o que vai acontecer depende exclusivamente do presidente da República. E não adianta falar que não depende dele, depende exclusivamente dele, que ele tem o poder junto com as Forças Armadas. Agora, se as Forças Armadas não têm essa visão, ou entendem de uma forma diferente, é problema deles. É problema deles. O que precisa acontecer no país para eles fazerem o dever de casa e reporem a ordem? Qual é o limite? As pessoas já estão... O presidente falou que não ousem retirar das nossas liberdades. Já estão sendo retiradas as liberdades a partir do momento que as pessoas estão sendo coagidas a tomar a imunização contra a vontade, contra qualquer respaldo jurídico, sob pena de perderem os empregos. Já estão perdendo as liberdades. Então, até onde vai esse discurso sem uma ação efetiva para colocar ordem na casa? Eu bato na tecla. As pessoas... Renato, quando você vai ficar passando panos do presidente até quando? Eu não estou passando panos. Eu falei, o cenário está incerto. Não há uma vitória da esquerda. Há, sim, ameaças e sabotagens na política, no judiciário, tentando inviabilizar o máximo possível que o governo dê certo. A luta pelo poder é escancarada. O cenário, eu diria, no momento, é incerto. Se é incerto, não há porquê eu bater no presidente, eu falar que o presidente deveria fazer isso, aquilo. Porque até hoje ele está no poder. Teoricamente, ele já poderia ter sofrido impeachment, segundo o que os caras querem. Tamanhas agressões que ele sofre de todos os lados, inclusive das instituições de Estado.
Se ele está no poder hoje, por algo ele tem nas mãos, né, além do povo, de modo a mantê-lo lá. Então, tem algo ali que a gente não sabe. E é em função disso, em função do discurso dele, das falas dele de 7 de setembro, que ele disse naqueles 2 meses anteriores ao 7 de setembro, que eu confio nele. Não há por que abandonar o presidente, por ele, teoricamente, não estar fazendo nada, permitida essa bandalheira. Né? Então, é isso. Não é questão de passar pano, é questão de você dar o benefício da dúvida e entender que o cenário está incerto e tem coisas para acontecer ainda. Né? E as eleições têm 1 ano, né? 11 meses ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, a gente tem que confiar que a vitória é nossa. Segundo o Bolsonaro, só sai de lá morto com a vitória. Eu não posso esquecer o que ele disse, eu tenho que confiar, tenho que dar o benefício da dúvida e confiar. Então, a gente tem que ver o que vem pela frente. Mas por que os caras ameaçam lockdowns? Porque não vem resistência. Não vem resistência. O presidente já disse, o país não vai aguentar fechamento de tudo. Tudo bem, não vai aguentar, mas e se fechar tudo? E aí? Vai se permitir quebrar o país de novo? O que vai acontecer? Né? Vai quebrar a federação, vai permitir que prefeitos e governadores estabeleçam seus estados de sítio, né, localizados, né, como se isso ali fosse possível constitucionalmente. Vai se ficar dizendo amém para ordens judiciais criminosas? É escolha. Da mesma forma que tomar a picadinha ou não é escolha. Mas não pode fazer nada que vai haver retaliação internacional. Isso é achismo. Sem uma decisão efetiva, você não vai saber o que vai acontecer. E o presidente já disse, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. A gente está numa guerra, o próprio presidente também já disse. Né? Então, se a gente quer paz, a gente está preparado para vencer a guerra. Então, não dá para falar, não posso fazer nada, não vai acontecer nada. Quem controla as coisas não é um ser humano. Então, tem algo por trás de tudo. Eu acho que falta um pouquinho de visão mais sofisticada, uma visão mais ampla da vida para poder tomar decisões melhores. Então, enquanto isso, a gente vai assistindo essas aberrações aí, praticamente de uma forma sem poder fazer nada, né? De uma forma impotente. Renato, começou com a história do 15 dias só para achatar a curva, depois foi um ano, né, com inclusive portas de comércio soldados, aqui em São Paulo teve isso, pessoal sendo preso por estar sozinho numa praça, senhoras, com 4, 5 policiais em cima delas algemando, crianças, né, que foram levadas, que estavam fazendo treino de natação em praia, foram levadas junto com seus pais para a delegacia. Aí se estendeu isso daí por 1 ano, depois uso obrigatório de máscara, aí veio a história da picadinha. Uma picadinha e sua vida volta ao normal. 2 picadinhas para sua vida, quem sabe, voltar ao normal, mas com máscara. Agora são 3 picadinhas, aí a gente pensa se sua vida vai voltar ao normal. Agora você precisa da 4ª picadinha, mas ela não protege da nova variante. E agora a Alemanha anunciou lockdown nacional apenas para não infectados. Merkel, Schöckels e líderes regionais concordaram em apresentar o projeto de lei sobre picadinha obrigatória a partir de fevereiro. Isso daí parece mais um campo de concentração. Primeiro te prendem em casa, depois te recolhem. Isso já está teve na Argentina, China, por óbvio, sempre teve, e Austrália. Qual a probabilidade da esquerda gostar dessa ideia e pressionar para isso ser implementado? Camila, isso é uma tendência natural das coisas acontecerem naqueles países onde as facilidades para o abuso do poder existem. Está acontecendo na Europa. Eu vi um videozinho ontem que me mandaram. A polícia está se recusando. Não sei se foi na Áustria ou na Alemanha, salvo engano. A polícia já está do lado do povo. Foi na Áustria. Ela está se recusando a cumprir essas coisas. Né? Então, assim, está acontecendo lá fora, mas não vai demorar muito para acontecer aqui no Brasil também. Porque há muita facilidade. Por outro lado, né, você não vê ação militar em nenhum país do mundo, tirando aquelas pontuais, Mianmar, né, um ou outro ali, você não vê. Por que você não vê? Isso é coincidência? Ou as Forças Armadas realmente estão cooptadas por esse pessoal, né, e estão deixando o barco correr frouxo? Elas realmente estão ali na sombra, bebendo água de coco, já que tem um dela garantido, ninguém vai se meter com elas. Como é que funciona isso? Para mim, não existe coincidência.
Tá? Se tem alguma coisa em âmbito mundial que está acontecendo, né? O modus operandi é similar em todas as localidades ditas democráticas. Olha, é a Austrália, é a Áustria, agora a Alemanha. Né? E aí, o que vai acontecer aqui no Brasil? No Brasil está indo por esse caminho, está indo para esse caminho. Mas a gente tem que confiar que o presidente disse que as nossas liberdades jamais serão suprimidas. Eu não sei qual é a tolerância para a supressão do Bolsonaro, o que ele tem em mente, né? Mas a tendência é acontecer isso aqui também. Quando? Qual é o limite? Eu diria, ali a gente está chegando no limite, não tem para onde fugir muito. Carnaval será um bom parâmetro. É o que vai acontecer. Renato, contra Deus tem muita gente, inclusive quem criou esse vírus e quem está te obrigando a tomar o imunizante, mas também temos o Omar Aziz, que conseguiu a pachorra, né? Ele teve ali a brilhante ideia de gênio dele, de falar que abaixo de Deus, ele nem crê em Deus, apenas o Supremo Tribunal Federal, e abaixo deles o Legislativo. Como a gente analisa uma frase infeliz dessa, vindo de um cara tão infeliz quanto? Camila, vindo do senador, não é de se surpreender. Não é de surpreender. Né? Aquilo ali, todos entre si ali, eles garantem a impunidade. Né? Há uma inter-relação ali que garante, todos se garantem impunes. É o Senado que protege o Judiciário que protege o Senado, protege a Câmara. Esse é o processo. Né? É muito fácil você livrar esses caras de crimes. Você anula um processo inteiro com base em firulas formais. Aconteceu agora no STJ, né, replicando uma decisão do Supremo. No Supremo é muito fácil você obstar uma investigação com uma justificativa estapafúrdia, dizendo que você não pode investigar sem autorização do judiciário. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não está escrito na Constituição. Mas eles criaram uma jurisprudência, não, tem foro privilegiado, a polícia só pode agir se a gente deixar. Isso não está escrito. Está escrito que processo e julgamento compete ao Supremo. Investigação, não. Investigação compete à Polícia Federal. E Polícia Federal é um órgão de Estado independente do Judiciário. Mas por que aceitou essa subserviência? Aceitou porque, no final das contas, se não houver essa obediência, eles anulam o processo inteiro lá. E anulam o processo inteiro por quê? É uma jurisprudência criativa, né, com a permissividade do chefe de Estado e do Congresso Nacional. A forma como se manipula o direito hoje foi feito para a gente chegar nesse estado de coisas com o judiciário hipertrofiado, mandando em tudo. Então é normal o senador falar isso. Há uma permissividade do chefe de Estado também, que fica encurralado, porque até hoje não fez nada diferente, e há uma permissividade por parte do Senado Federal, que poderia muito bem mostrar, não existe isso de poder abaixo de Deus. Pois não existe isso. Se fizer coisa errada, a gente arranca esses caras daí. Compete a gente julgar crime de responsabilidade de ministro. E a ficha tá cheia. Tem várias coisinhas aqui que a gente pode botar para andar. Então não é bem assim. O senador foi infeliz na fala. Mas eu diria que isso foi a fala foi bem pertinente ao cenário. Né? Qualquer gasolinazinha na fogueira é bem-vinda nesse momento. Né? Quanto pior fica, mais rápido é a mudança. A gente está se aproximando para o desfecho dessa história. Renato, por pessoas sem noção, infelizes, temos o caso de uma escritora americana que, em 1981, acusou um rapaz negro de estupro. Ele ficou 16 anos preso. Ela escreveu muitos livros, ela ficou rica pra caramba, às custas de uma falsa acusação que ela fez, e agora ela pede desculpa. Isso vem acontecendo desde que, acho que o mundo é mundo, né? Falsa acusação de estupro. Esse caso aconteceu em 1981, mas estamos vendo também diversas acusações contra homens de estupro apenas por retaliação. Ah, você não quer ficar comigo? Então eu vou te denunciar por estupro. Inclusive, semana passada, um senhor foi assassinado pela comunidade lá que ele mora porque a mulher mentiu que ele tinha mexido com o filho dela, na verdade, porque ele se negou a dar um celular para ela. Não está na hora de começar a punir com a mesma pena as falsas acusações, doutor? Por exemplo, um crime de estupro. Vamos imaginar que dê 16 anos de prisão, vai.
essa pena passar para quem acusou falsamente um homem e aumentar a pena com os danos que essa denúncia causou? Camila, seria o melhor dos mundos se houvesse uma previsão legal desse tipo. Eu sou a favor não apenas dessa pessoa que acusou gravemente uma pessoa de ter cometido um ato que não cometeu, receber essa pena, como também o juiz, membro do Ministério Público, que liberte esses bandidos, aqueles condenados efetivos, né, como tem acontecido hoje, ou que acuse, por exemplo, né, como aconteceu com o cunhado da Ana Hickman, né, que sofreu ali por alguns anos, 2, 3 anos, aquele processo absurdo feito pelo promotor de justiça, que transformou a legítima defesa num homicídio qualificado. Aquilo ali é um atentado a qualquer regime democrático decente, uma perseguição grosseira por razões ideológicas, fanatismo ideológico criminoso. Esses caras deveriam ser punidos e perder o cargo. Então, assim, mas por que acontece isso, Camilo? Essa questão da vitimização, né, você separar nós contra eles, mulheres contra homens, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, já há esse discurso vitimista, separatista na sociedade, transformando um grupo de minoritário mais poderoso do que uma maioria. A gente está vivendo numa era de narrativas, onde as instituições não agem com imparcialidade, agem por imposição ou para implementação de uma causa ideológica. Então, isso tudo que acontece é previsível. Além disso, né, o direito manipulado, né, em prol dessas castas de minorias, né, permite que aconteçam essas acusações levianas, gerando essas injustiças grosseiras, processos mal instruídos. A gente viu o que aconteceu no caso do Daniel, né, acusações estapafúrdias, num processo correndo no Supremo, né, com base numa lei que foi revogada, e ainda está sendo cerceado, não podendo falar, uma coisa que é uma prerrogativa constitucional. Como é que o país terá jeito dessa forma? Né, onde o que vale são as narrativas, as provas perderam a razão de ser. Então, algo está errado. Algo está errado. Falei, até onde aguentaremos isso? Eu bato nessa tecla, o país não se aguenta, né, e estamos chegando no fim, porque não é o ser humano que vai determinar o destino do Brasil e da humanidade. Infelizmente, os deuses que Omar Aziz, ou o semideus que Omar Aziz elegeu, eles não têm esse poder que eles acham que têm, e a conta vai chegar. Renato, por falar em conta, o PGR, o Augusto Aras, deixou passar o processo contra o Alcolumbre por rachadinha de 2 milhões de reais. O Alcolumbre, lógico que ele gastou muito mais danos, né? Causou muito mais danos ao erário público, mas nesse caso específico, 2 milhões de reais. Acontece que o Augusto Aras, olha só, perdeu o prazo, aconteceu, né? Esqueceu, muito complexo o processo, mas em compensação, ele abriu 6 investigações preliminares envolvendo o presidente Bolsonaro com base na CPI da palhaçada, coisas que a gente sabe que aquela CPI, além de politiqueira, não provou nada e coisa alguma. Como a gente vê essa posição do Augusto Aras? É um tanto quanto estranho, não é? Os documentos, eles correm em sigilo, foram apresentadas 10 petições ao Supremo Tribunal Federal. Os documentos contêm 12 autoridades com foro de prerrogativa na Suprema Corte. Camila, eu não vejo nada de estranho. É uma postura condizente com Aras. Ninguém pode ficar surpreso com isso. Né? O presidente escolheu Aras, então ele não pode ficar surpreso com o que está acontecendo. É como se fosse pego de surpresa. O Aras foi coagido pelos membros da CPI. Caso ele não fizesse nada, ele ia responder lá no Senado. Né? E é muito cômodo essa decisão dele, né? Ignorando todo o direito, jogando para o Supremo decidir se abre ou não investigação, como se o Ministério Público não tivesse essa atribuição de mandar abrir inquérito para investigar. Mas se inverte a ordem, se criou algo novo. Você pede para o judiciário que determina o que faz ou não deixa de fazer. E como os juízes já não são muito, eu diria, afeitos ao Bolsonaro, vai ser muito prático para eles mandarem abrir investigações, né, alegando que o Ministério Público ele é o dono da ação penal, ele tem que apurar e lava as mãos também. Todo mundo lava as mãos e o objetivo final é alcançado, atingir o presidente da República, colocá-lo mais uma vez em situações de constrangimento com base em absolutamente nada, com base em narrativas, com base numa politicagem da pior espécie. Isso tudo acontece, eu digo,
A postura do presidente da República permite isso. É simples assim. Ele é chefe de Estado, ele está acima dos outros poderes, nesse caso que a gente está vivenciando. Enquanto ele aceitar isso como sendo normal, como aceitar que não pode fazer nada, que isso é da democracia, ele vai continuar apanhando e sendo colocado em situações de constrangimento. Ah, mas ele sabe coisas que a gente não sabe, ele não pode fazer nada. Eu respeito, sem problema. Mas não dá para se fazer de vítima. Uma coisa é aceitar essa permissividade dele, porque ele sabe de coisas que a gente não sabe, ele tem o momento certo para agir. Maravilha. Outra coisa é o discurso que se coloca numa situação de vítima, como se ele não pudesse fazer nada. Isso não condiz com as ferramentas que ele tem em mãos. Mas também temos uma notícia boa, milagrosa, do Supremo Tribunal Federal, mas temos, e eu gostaria de saber, senhor, se isso pode ser visto como um recuo ou uma consequência do dia 7 de setembro. O Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Segurança Pública e atual candidato à presidência da República, Sérgio Moro, e manteve a validade do depoimento do Bolsonaro. Inclusive, o presidente deu uma boa esculachada e merecida no Sérgio Moro, quando se referiu ele como palhaço, mentiroso e sem caráter, porque é a primeira vez que eu vejo um juiz falar que eu ouvi dizer e sair espalhando isso como uma verdade absoluta. Doutor Renato. O Sérgio Moro, ele age de uma forma leviana. Essas falas, a abertura daquele inquérito contra o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal foi em cima de falas levianas, achismos. Tanto é que no depoimento perante a Polícia Federal ele negou, ele disse que não acusou o presidente de nada. Então deu uma de João sem braço, que ele sabia que ele estaria cometendo falso testemunho, fazendo ali uma calúnia, né? Então, assim, ele dá uma de João sem braço. Ele tem conhecimento para saber o que ele está fazendo. Essa decisão agora de querer impugnar um depoimento do Bolsonaro, na realidade, o Bolsonaro foi colocado como investigado. Investigado, segundo a jurisprudência do Supremo, pode mentir. Ele tem direito, ele não pode fazer prova contra si mesmo, ele pode mentir, pode fazer o que quiser. Como é que você vai anular o depoimento de um interrogatório, melhor dizendo, de um investigado? Não existe isso. Qualquer coisa que o presidente falasse seria um interrogatório ali válido. Percebe? É uma oitiva válida. Não tem por que você invalidar porque não escutou advogado. Até porque em inquérito, a natureza é inquisitiva. Você não tem que escutar advogado. Não existe ampla defesa num bojo de inquérito. Tanto é que você não pode condenar um sujeito no processo penal apenas com base no inquérito. Precisa abrir oportunidade para acusação e defesa de novo para ratificar o que foi colhido no inquérito que formou aquela justa causa, indício de autoria, materialidade, de culpabilidade, né? De modo a justificar o processo penal. Aí vem essa ação estapafúrdia, essa petição estapafúrdia do ex-juiz para querer invalidar uma fala do presidente no bojo do inquérito. O Alexandre de Moraes decidiu de uma forma correta, tem que ser justo com ele. A gente critica quando tem que criticar, mas tem que ser justo, não não tem porquê dar, eu diria, ouvidos a essa aberração patrocinada pelo ex-juiz. Quanto à fala do presidente, aí eu diria, se ele é atacado também, ele usa a legítima defesa da honra para replicar as acusações que ele recebe. Então, faz parte. Inclusive, Renato, os militares estão de olho nas urnas eletrônicas, já que no último teste ela apresentou 5 falhas bem perigosas e uma delas foi que eles conseguiram entrar no sistema de contagem de votos, mas não conseguiram passar a barreira do TSE, o que é impressionante, já que um sistema, por exemplo, como o da CIA já foi invadido, do Pentágono já foi invadido, até as redes sociais do Facebook, eles derrubam Facebook, Instagram e WhatsApp, né, que tem ali um sistema topzera de segurança, esses hackers conseguem derrubar. Mas o sistema do TSE, ninguém passa. Mas o Barroso se comprometeu a resolver essa falha, mas parece que os militares, melhor, né, a gente testar de novo. Não confiaram muito? E eles vão apontar sugestões para melhorar a segurança das urnas, nas urnas eletrônicas, inclusive um especialista em invasão e segurança nacional vai tentar invadir e ver quais erros que tem dentro das urnas. Isso é uma boa notícia para a gente, Renato, já que nós não conseguimos
o voto impresso com contagem pública? Camila, com certeza. Eu bato nessa tecla. A gente pode confiar que ano que vem as eleições serão limpas. Não haverá fraude eleitoral. Não haverá fraude eleitoral. A gente pode confiar nisso, independente de impressão de votos. Não será a vontade do ministro que vai prevalecer. Óbvio, nas aparências, pelo discurso, aparentemente sim, mas vão acontecer coisas que garantirão a lisura das eleições. Então, eu confio nas Forças Armadas, as Forças Armadas não vão entrar numa situação de fraude teatral, né, para no final das contas as coisas acontecerem como foram em 2020 e as Forças Armadas ficarem ali com a credibilidade na lona, tendo participado de um teatro. Isso não vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida disso. E é legal que aconteça ali após aquele período, né? Abriu-se 6 dias para sugestões, para testes, as Forças Armadas não participaram. Agora elas entraram, né, para falar lá com o ministro e para propor lá não sei o quê. Então, eu diria, fizeram certo. Não adianta atestar o sistema com essa antecedência das eleições. Isso aí tem que ser uma coisa acompanhada diariamente até o pós-eleição. Constantemente tem que ter gente ali dentro, verificando, apurando, controlando, né, atestando ali a integridade. Tudo que for feito com as urnas tem que ter gente ali fiscalizando. É o tempo inteiro. Assim funciona, né? O que vai acontecer, eu acredito que seja algo nesse sentido. Fora isso, e a historinha da carochinha. Renato, eu vou parafrasear você no seu último texto para o Tribuna Diária, que você questiona: vale tudo pelo poder? Eu te faço a mesma pergunta: vale tudo pelo poder, inclusive negar habeas corpus para uma pessoa que não fez nada, como é o caso do Zé Trovão? STF abre julgamento e Barroso já vota contra habeas corpus de Zé Trovão. Você confiando ou não no Zé Trovão, gostando ou não do Zé Trovão, não importa, a mesma coisa se aplica ao Roberto Jefferson, Alan dos Santos, Saro Inter, Oswaldo Eustáquio, o Eric, Renan, quem vocês quiserem citar. Se você gosta ou se você não gosta, não diz respeito ao cenário. Eles não merecem estarem presos ou terem sido presos. Vale tudo pelo poder, doutor, inclusive tirar a liberdade de pessoas? Camila, enquanto a disputa pelo poder estiver entre pessoas que deveriam estar presas, pessoas que não têm condições de exercer cargos na vida pública, vale tudo. Quando o país se tornar um país sério, onde efetivamente pessoas de bem estarão concorrendo aos cargos, isso aí vai deixar de valer, que as pessoas darão muito mais importância a seus valores internalizados do que propriamente ao poder pelo poder. A ganância, a grana, né, a influência, e deixará de ser, eu diria, o propósito a ser buscado. Né? O caráter vai falar mais alto. Hoje, qualquer decisão do judiciário hoje de cúpula é política. Né? Isso aí, na realidade, a negativa do habeas corpus do Zé Trovão é uma decisão mostrando força, mostrando, ó, cala a boca, não ouse nos ameaçar, porque o buraco é mais embaixo. Você vai morrer na prisão. Que quem manda aqui é a gente, nós estamos abaixo de Deus, como disse lá o senador. Essa é a mensagem, é uma decisão de força. Jurídica não tem nada. Renato, para você sobreviver no Brasil, você precisa ser muito bom, porque esse país não é para amadores. Inclusive, a meu ver, se você quer se dar muito bem na vida, fazer qualquer tipo de bobagem e sair completamente impune, vira político ou narcotraficante. Essa semana o STJ mandou soltar o braço direito de André Repp, um dos maiores traficantes e líderes do PCC. O STF determinou que se devolva os bens do Lula. Olha o absurdo. Um cara que sempre falou que não tinha bens, agora vai ter quase 8 milhões de bens devolvidos. E para finalizar essa palhaçada toda, o STJ anulou as condenações de Palocci, Bacari Neto, a Mônica do João Santana, Marcelo Odebrecht, o próprio João Santana, aliviou para um monte de gente. Que tipo de recado passa? Robin, façam caixa 2, que está tudo ok? Camila, num estado de não direito, normal. Ninguém tem que ficar surpreso. Isso é muito previsível. Isso é muito previsível. O Congresso Nacional não serve para legislar. Quem legisla é o Judiciário.
Eles criam a jurisprudência, inventam o que quiserem, fundamentam como querem e impõem o resultado que eles quiserem. Né? O chefe de Estado enxerga isso com naturalidade, maravilha. A gente tem o que merece. O povo aceita, o povo se coloca como vítima, né? Aceita tudo isso, paciência, a gente tem o que merece. É simples assim. Doutor, para a gente finalizar, Bolsonaro e Putin. Bolsonaro aceita convite de Putin e vai à Rússia. O quão isso será benéfico para o Brasil, já que a Rússia está se estranhando com a Ucrânia, num ponto que ambos os países já estão se ameaçando. Camilo, o Putin é aliado do Bolsonaro. Né? O que eles vão conversar, não sei, mas eu acredito que não serão coisas que ser especuladas aí pela mídia. Tem coisas mais sérias por trás. O Putin é um cara que bate na nova ordem. É um cara que briga com essas big pharmas, briga com esses ali, esses mega capitalistas, metacapitalistas que querem impor as suas vontades, transformando o mundo com pessoas iguais, todas sob controle. E o Putin é um cara que luta contra isso. Bolsonaro, eu diria que está alinhado com o Putin até nessas formas de pensar, mas não age ainda como Putin. Lá na Rússia não deixa de ser uma ditadurazinha, né? Mas uma ditadurazinha, eu diria, melhorzinha do que a da China. Tá? Mas, assim, o Bolsonaro tem uma linha ali, tem similaridades, eu acredito que tem alguma coisa a ver com o cenário mundial, né? Estratégias, não sei, é a forma como eu imagino. Eu não vejo a saída lá apenas para falar de amenidades especuladas pela imprensa. Para mim tem a ver com mais um cenário global. Não sei, eu estou especulando aqui, mas eu vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos. Renato, meu amigo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e participação. Antes de eu perguntar as redes sociais do doutor, quero contar aqui para vocês que eu e ele temos um quadro Together, juntinhos, todas as segundas-feiras no canal TV Lado B. O quadro chama Por Trás da Notícia e claro que vocês estão convidados a se inscrever no canal e assistir a nossa live toda segunda-feira às 5 horas da tarde. Doutor, suas redes sociais. Camila, Renato R. Gomes, oficial, no Twitter e no Instagram. Renato R. Gomes no resto. Renato R. Gomes no resto. Meus livros, quem estiver interessado na trilogia, só mandar um zap para mim, 21, DDD do Rio de Janeiro, 99828-9657. 99828-9657. 1.500 páginas, eu diria que vai dar um esclarecimento bem interessante do que acontece por trás do direito e, por consequência, da política também. Nós somos manipulados o tempo inteiro, enganados o tempo inteiro por essas falsas narrativas que dominam aí o cenário jurídico-político. Eu diria que umas informações diferentes, uma forma de argumentar diferente, leva ali uma autoconfiança às pessoas para entenderem melhor o cenário. Eu diria para ter confiança, para criticar aquilo que escuta, sobretudo quando vem dos tais especialistas, que na realidade são especialistas que avalizam esse sistema e que não dão solução para bolhufas. Né? A gente está vendo o país como está. Então, DDD 21 99828-9657. E abraço a todos. Calma. Você não sabe fazer jabá do teu livro, não? Então eu vou fazer, porque eu estava lendo aqui, o meu tá até com as marcações aqui, ó, de divisão aqui. O que vocês podem fazer? Não é aquele livro que você precisa ler na sequência, porque uma coisa liga a outra, tá? Então, às vezes eu tenho dúvida, que nem eu estava lendo sobre a presunção de inocência, o mito da presunção de inocência, né? Então, quando vocês têm dúvida de algum tema, aí você vai no livro, no índice e pega, eu quero saber aqui da presunção de inocência, tá? Então, dá para usar como livro de consulta. Eu tenho os 3 aqui e eu super recomendo para vocês. Doutor, repete o telefone, por gentileza. 21 99828-9657. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a nossa audiência de coração por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueçam de compartilhar. Camila, eu posso baixar o vídeo? Pode. Camila, eu posso cortar um trecho? Pode. Não precisam me mandar e-mail nem deixar aqui nos comentários.
O material é livre, é para todos nós. Fiquem todos com Deus, eu encontro vocês aqui às 10 horas da noite com Cissa Bailey. Um mega beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Tchau!